gente, tudo bem com vocês? Se você está aqui mais uma vez assistindo mais um vídeo meu, é sinal que meu conteúdo faz sentido para você. E aqui eu deixo meu muito obrigado por você estar aqui mais uma vez assistindo um vídeo meu. Mas, se você ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou Daisy Klein, sou onicotécnica, vivo na Itália fazem 5 anos, tenho um salão na Suíça e eu saí de lá da cidade de Jundiaí, interior do estado de São Paulo. Você quer saber o que eu estou fazendo aqui? Fica aí que eu vou te contar. Mas antes de eu entrar no argumento desse vídeo, deixa eu fazer um convite especial. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos, dá aquele like para dar uma fortalecida e compartilha para ajudar o canal a crescer, vai? Eu conto com você. Se você está chegando agora nesse vídeo, não vai entender muito daquilo que eu vou falar hoje. Então eu vou deixar aqui, ó, nos cards, a playlist com os vídeos anteriores. Esse aqui é o vídeo de número 4. Para que você possa entender o contexto da história. Então, vamos lá? Ó, vamos entrar logo no assunto de hoje. Eu trouxe até uma colinha, porque são muitas coisas técnicas e eu não posso pular nenhum passo a passo, porque se você está tentando ou pensando, ou já está aqui na Itália para fazer a sua cidadania italiana sozinho, se você seguir esse passo a passo que eu estou falando que nós fizemos, vai dar certo e você vai conseguir ter um bom objetivo, vai ter um final feliz aí, como foi o nosso, hein? Eu garanto. Vamos lá. O que eu fiz, né? O que aconteceu a partir do momento que nós pisamos na Itália? Gente, nós chegamos aqui no dia 12 de abril de 2017, morrendo de saudade, porque assim, era a primeira vez que a gente ficava longe, né? Eu e marido nunca tínhamos ficado tanto tempo assim longe um do outro. Então tinha muito assunto para colocar em dia, muita coisa para compartilhar. Então foi um dia assim de matar a saudade. Mas no outro dia, nós acordamos assim ligado no 300 volt. Como nós viemos para viver na Itália, então a gente já tinha que começar a fazer os primeiros passos para começar a se registrar, se ambientar no local, né? Se a gente vai para turismo, não precisa de nada disso, gente. Isso aqui é para quem vai viver na Itália e em qualquer situação, em qualquer região da Itália, tá? Não é só aqui no norte onde eu tô, não. É a regra para qualquer lugar. E fomos lá na delegacia local, né, na polícia local, para fazer a minha declaração de presença. Essa declaração de presença, até onde a gente sabe, ela tem que ser feita em até 8 dias a partir da data que você entrou no país. E eu fiz assim imediatamente, porque a gente tinha que fazer o nosso registro aqui, residência e etc. E daí, saindo de lá, nós fomos até a agência dell'Entrate para fazer o nosso Códice Fiscale. O Códice Fiscale é apenas o nosso CPF aqui na Itália, é o nosso cadastro de pessoa física. E é o seu número que você vai ter para sempre aqui como pessoa física. E o meu marido, quando ele veio, ele já chegou e já fez tudo isso que eu tô falando para vocês que nós fizemos a partir daí. Então tinha que fazer eu e as crianças, né? Só que depois que a gente fez o Códice Fiscal, a gente já saiu da agência dell'Entrate com o nosso número num papel, com o carimbo deles que vale como documento, então já era um documento. Depois disso a gente tinha que esperar chegar em casa a tessera, né? O cartãozinho do Códice Fiscal. E aí nós voltamos para casa, já tinha feito isso, depois a gente foi passear, a gente curtiu, não tinha nada além disso do que fazer, porque tinha que esperar finalizar o processo de cidadania do meu marido para a gente dar continuidade a qualquer outro tipo de documento. Então a gente fez uma pequena estratégia para que a gente pudesse ficar aqui tranquilamente. Um cidadão brasileiro tem autorização, né, do governo já feita para você ficar na Europa em até 90 dias, ou seja, você não precisa de visto para vir para cá e você pode ficar dentro do país até por 90 dias legalmente. Meu marido veio 2 meses antes. Por que eu falei que ele veio antes para fazer a documentação, para deixar tudo em ordem? Por isso, gente, porque um processo de cidadania pode levar até, vamos colocar aí, tem comune hoje em dia fazendo em até 1 ano. Isso é meio que uma roleta russa, vai depender de milhões de coisas e principalmente do seu relacionamento com o oficial
de Stato Civile, né, o Anágrafe dentro do Comune. Se ele não vai com a tua cara, ele vai arrumar pelo novo e vai dar problema no seu processo de cidadania. Mas se você fala italiano, se ele vê que você tem a intenção de ficar na Itália, que você está fazendo tudo dentro dos conformes, com todos os documentos em ordem, ele vai ser muito gente boa e ele vai te ajudar, que foi o caso que aconteceu com a gente. Eu falo assim que, com muita certeza, sabe, eu sou muito segura em dar essa informação, porque no mesmo comune onde meu marido fez o processo dele, tinham outros brasileiros fazendo o processo que encontraram milhões de problemas com o Anágrafe, que não queria assinar a cidadania deles. Enrolou assim o máximo que pôde, mas o máximo mesmo. Deu todos os tipos de problema que vocês puderem imaginar. E o meu marido, por estar fazendo diretamente sem o intermédio de assessor, que no caso aquelas pessoas estavam tendo problema porque o assessor tinha problema dentro do comune, a gente não sabia primeiro o que era assessor e segundo não sabia que isso podia acontecer. Por isso que eu falo, aconteceram muitas coisas por causa dessa pessoa que tentou lá quando nós chegamos nos dar uma rasteira e na verdade ela não conseguiu porque ela não estava... nós não éramos dependentes dela, não éramos tão tontos assim quanto ela pensava. E aí, como meu marido falava italiano, eu falava italiano, toda vez que a gente ia no comune precisava de alguma informação, qualquer coisa, eles atenderam a gente muito bem e o processo do meu marido foi feito tranquilamente e terminou em menos de 3 meses. Então, da data que nós chegamos, a data que nós fizemos o nosso código fiscal, esses documentos, enfim, de momento que nós chegamos, depois de quase 25 dias o processo do meu marido já tinha finalizado. E como nós viemos apenas 2 meses depois que ele veio, ou seja, tinha passado quase 1 mês que a gente estava aqui, a gente ainda estava tranquilo, que se o processo dele desse algum tipo de atraso, a gente ainda tinha mais 2 meses aqui tranquilo, sem nenhum risco de estar ilegal. E caso o processo dele não terminasse em menos de 3 meses, a gente sabia que tinha que voltar para casa para não ficar aqui ilegal e ter alguns problemas, né? Então, o que nós fizemos, né? Depois que ele pegou a carta de identidade dele, que terminou o processo, imediatamente fizeram a carta de identidade dele. Nós saímos do comune e fomos fazer o nosso processo de reconhecimento familiar. Nós já saímos de lá com a cópia da nossa certidão de casamento feita, com a carta de identidade feita, com tudo em ordem. E de lá nós fomos até o correio e pedimos o envelope do documento de reconhecimento familiar. No caso, a minha filha maior de idade, o processo dela de cidadania não foi feito junto com o processo do pai. Porque, por ser maior de idade, ela teria que estar na Itália junto com ele quando ele deu a entrada no processo dele de cidadania. Aí ela poderia ter dado a entrada no processo dela no mesmo momento. Mas como nós viemos depois, ela teve que fazer um processo separado. E aí, quando nós fomos pedir o permesso de sojourno para reconhecimento familiar, foi pedido só para mim, dessa forma. Para a caçula não precisou porque ela já era cidadã italiana. E para minha filha mais velha, ela teve que fazer o pedido de permesso de sojourno de attesa di cittadinanza, porque ela estava em processo de cidadania, então ela tinha um permesso para ficar enquanto estava fazendo o processo. Então essas são as diferenças dos tipos de permissos que nós precisamos, mas existem milhões de tipos de permissos que a gente nunca precisou pedir. Então eu não sei qual é o passo a passo e quais os documentos que tem que apresentar para outros tipos de permisso. Eu sei que para a attesa di cittadinanza, quais são os documentos, e o permisso para reconhecimento familiar também eu sei quais são os documentos, que foram 2 experiências que nós passamos. Nós precisamos apresentar alguns documentos que foram a declaração de presença, aquela que nós fizemos no dia seguinte que nós entramos na Itália, a cópia do carimbo do passaporte, onde passa na imigração que eles carimbam o passaporte, então aquela folha, também a cópia do passaporte da parte onde tem os dados pessoais, a cópia do Código Fiscal, a cópia da certidão de casamento italiana, a cópia da carta de identidade do meu marido, que no caso era o cidadão italiano que estava fazendo o reconhecimento familiar,
o módulo de preenchimento de dados, onde diz que tem filhos, grau de instrução, profissão e etc. E o meu marido também teve que comprovar renda. Na verdade, a gente tinha algumas rendas, além daquilo que a gente trouxe, a gente tinha algumas entradas que a gente recebe, né, no Brasil, então a gente teve que comprovar tudo isso para conseguir ter o permesso. O primeiro permesso, ele vem sempre com um prazo de 2 anos e depois você vai renovando conforme vai precisando. Junto com todos esses documentos, também tem que ter uma marca da bolo de 16 euros. Essa marca da bolo você pode comprar em tabaque, que são bares que tem a característica assim de boteco mesmo, mas é diferente os botecos aqui na Itália. E dentro desse tabaco aí você pode comprar a marca da bolo, que são esses selos oficiais que geralmente órgãos públicos pedem. Pagar duas taxas, então tem 2 boletinos que eles te dão lá no correio, você tem que pagar essas 2 taxas para poder postar esse envelope. O envelope não custa nada, você entra num correio qualquer, você pede esse envelope, né, que eles chamam de busta gialla, é um envelope amarelo, e dentro tem esses módulos, você vai colocar todos esses documentos, vai levar lá na posta novamente e vai expedir. No momento que eles fazem a expedição, né, que eles colocam para enviar para a questura esses documentos, eles já te dão um agendamento para você ir até a questura naquela data e naquele horário. Então você já tem um protocolo de agendamento, de andamento de processo de permesso. Aquilo já é um documento. E é um documento que vale para bastante coisa. Por que você tem que ser chamado de novo na questura depois disso? Porque você vai fazer o seu reconhecimento biométrico. É como se você fosse receber um passaporte para ficar na Itália. Esse protocolo que você vai receber a hora que você faz o agendamento, ele já tem uma validade que se você for fazer qualquer coisa, for andar, se for viajar dentro da Itália, ele é super válido. Você pode fazer qualquer coisa com esse documento que você tá legal. Mesmo que passe de 90 dias da data que você entrou, você já é declarado um residente e já tem isso como o seu primeiro documento de identificação no país. Só que ele não vale para você fazer viagem ao exterior. Ou seja, se você vem aqui para a Itália, entra com o processo de cidadania ou entra com o processo de permesso de sojourno, seja para que for, se você pretende voltar para o Brasil e depois vir para a Itália achando que aquilo vai valer como documento para você entrar, cuidado. Muita gente já passou, já fez essa viagem, ninguém nem fez nenhuma pergunta, como outras pessoas já tiveram problema. Isso vai depender do oficial de imigração que você pegar. Esse documento não vale no exterior, vale dentro da Itália, ok? O meu demorou 15 dias, ou seja, da data que eu fui lá no correio, que eu postei o meu envelope, que eles me deram já o protocolo com agendamento, eu tive que comparecer na questura 15 dias depois para fazer o reconhecimento biométrico. A questura, gente, é o órgão federal responsável local por imigração. E aqui, minha nossa, tem muito imigrante, muito. Agora, nesse momento, tá até um pouco mais light a situação, até o momento, porque eu não sei no dia de amanhã, gente, a gente tá vendo o que tá acontecendo aí. Mas, quero dizer para vocês é isso, quanto mais imigrante tem, mais tempo vai levar, seja para sua convocação, para o seu reconhecimento biométrico, que para você pegar o seu permesso definitivo depois no processo final. Então, isso vai ser muito relativo. Tem pessoas que eu ouvi falar que demorou mais de 6, 7 meses para receber o documento, e o meu foi super rápido. Até nisso foi tranquilo. O meu, eu fui convocada para comparecer 15 dias depois e depois eu fui chamada na questura novamente para retirar a minha tessera quase 40 dias. Deu 38 dias depois, mais ou menos, da data que eu fiz o reconhecimento biométrico. Então, meu processo foi super rápido. Eu cheguei na Itália, já fiz código fiscal e declaração de presença, 20 dias mais ou menos, ou 25 dias depois, eu já dei entrada no meu permesso de sojourno. Aí, depois de 40 dias, eu já estava no meu permesso de sojourno.
Bem, o meu processo de permesso de sojourno tinha esses documentos dentro da minha busta, né, dentro do meu envelope. Já o da minha filha, que estava em processo de cidadania, ela teve que apresentar dentro do envelope dela alguns outros documentos e, inclusive, o protocolo que ela recebeu no Comune, dizendo que ela estava em processo de cidadania, que ela estava aguardando o processo de cidadania. Eu vou fazer aqui um parênteses bem rapidinho. O processo para a pessoa pegar o permesso de sojourno definitivo, às vezes pode demorar mais do que o processo de cidadania em si. Vou explicar um pouquinho melhor, rapidinho para vocês entenderem. Meu marido, quando chegou, ele fez todo esse passo a passo e deu entrada no permesso de sojourno dele de atesa de cittadinança. Só que o processo dele de cidadania ficou pronto antes dele ser chamado na questura para pegar o permesso dele. Aí o que ele fez? Ele teve que ir lá, quando ele foi convocado, ele foi lá na questura, levou a carta de identidade dele provando que ele era cidadão italiano e que ele não precisava mais do permesso, aí eles cancelaram e destruíram o processo dele de pedido de permesso. Pode acontecer dessa forma. Já no caso da minha filha, que também estava em processo de permesso de sojourno de atesa de cittadinança, o processo da minha filha demorou 5 meses para ficar pronto. Aí, no caso, ela teve o permesso dela quase na mesma... Foi assim, ó, saiu o processo dela num dia e ela foi convocada para ir na questura pegar o permesso dela de sojourno no outro. Aí ela foi lá, ela já tinha a data, ela já tinha recebido a convocação, aí ela esperou para ir lá no Comune pegar a carta de identidade dela, né, que tinha terminado o processo, e aí ela teve que levar lá na questura, e o dela foi um pouco mais difícil cancelar o processo de pedido de permesso, porque ficou pronto assim quase que simultâneo um com o outro. Então foi bem diferente a situação dos dois no mesmo local, na mesma cidade, hein, gente? E enfim, cada um teve um tipo de processo em casa para se legalizar na Itália. Só que a gente tinha lido uma informação, né, no passo a passo que a gente tinha procurado muita lei, muito como que funcionava antes de vir. Nós vimos que com o meu pedido de permesso de sojourno de reconstruimento familiar, com aquele protocolo, eu podia ir até o Comune e pedir para eles me fazerem uma carta de identidade de estrangeiro. Com a carta de identidade de estrangeiro, com o meu protocolo de permesso de sojourno na mão, nós saímos de lá do Comune naquele dia e fomos na agência de sanitária que chama ASLA, para a região Lombardia, que eu moro, se chama ASLA. Cada região da Itália tem a sua sigla do sistema sanitário. Aí nós fomos lá no órgão, né, do sistema sanitário e pedimos para fazer a minha tessera sanitária. Naquele momento é onde você vai ficar registrado como residente e assistido pela assistência sanitária da região onde você mora. E aí, nesse momento também a gente faz a escolha do médico de família. Médico de família é o médico que vai seguir você por todo o tempo que você tiver ali, né, como tendo ele como médico responsável por você. Tudo que você precisar, você vai pedir para esse médico e geralmente são médicos locais e eu vou dedicar um vídeo falando como que funciona a parte de médico de família aqui, que é uma coisa assim muito interessante e muito diferente daquilo que a gente tem disponível no Brasil. E até que eu não tinha o meu permesso de sojourno em mãos, eu não podia trabalhar e nem fazer o meu processo de cidadania por matrimônio, que é uma outra história para um outro vídeo. E no próximo vídeo eu vou contar para vocês como eu fiz o meu processo de cidadania por matrimônio. Então, se você está interessado em entender mais um pouquinho da parte burocrática, de como chegar na Itália, de como se registrar na Itália, como viver na Itália tranquilamente, fica aí nesse canal. Mais uma vez eu te convido, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos e eu te vejo no próximo vídeo então. Um beijo, tchau!